colocar aqui. Ó, iniciei então aqui a gravação. Vocês têm aqui o mapinha conceitual, concordância do sujeito simples, né? Concordância do verbo com o sujeito simples. Aí aqui vocês tinham uma atividade, certo? Lá na página 32. Vocês tinham que ler aquela campanha lançada pelo governo federal, que é essa campanha aqui, ó, certo? Que é essa campanha. Alguém quer ler aqui? O João ali, vai lá, João. Mais alguém quer ler? Eu quero. O Vitor, daí o João lê uma parte. O Vitor, mais alguém? Voluntários? Mais alguém? Eu posso ler? Pode também, daí depois a Rebeca lê. Quem mais? Eu acho que... Então, vamos lá, os três então. Começa, João. Cuidado com a sua torneira. Peraí. Média desperdiçada por torneira desgastada no Brasil. 46 litros em um dia, 1.380 litros em um mês. Em um ano, 16.500 litros, ou cerca de 64 mil copos de água. Faça a manutenção. Quando perceber que sua torneira deixa pingar água, chame um técnico para consertá-la. Na maioria das vezes, o problema é o desgaste do anel de borracha, conhecido como courinho. Outra dica é trancar as torneiras comuns com sensores automáticos que controlam a quantidade de água. Muito bem. Quem é o próximo? Eu. Vai, Vitor. Descarga só quando necessário. Dicas: como a descarga consome muita água, não use à toa. Mantenha a válvula da descarga regulada. Esta peça com problema pode gastar até 30 litros de água. Nunca use o vaso como lixeira. O papel higiênico pode causar entupimentos. Vasos sanitários que têm caixas de água acopladas gastam em média 2 litros de água a cada descarga. Muito bem. Aqui, ó, essa parte, né, ela foi ampliada, que é a parte ali que o João leu, tá? João, queres ler aqui? A Rebeca, né, também pediu para ler, né? Sim. Sim, então a Rebeca lê aqui, ó, que é essa parte aqui, ó, faça a manutenção, né, que é ampliada. Pode ler lá, então, Rebeca. Tá bom. Faça manutenção. Quando perceber que sua torneira deixa pingar água, chame um técnico para consertá-la. Na maioria das vezes, o problema é o desgaste do anel de borracha, conhecido como courinho. Outras dicas é trocar as torneiras comuns com sensores automáticos que controlam a quantidade de água. Ali o João, eu acho que já tinha lido, né, também, né, João? Desculpa, tá? Então, mas não tem problema. Que é para a gente saber, então, né, que essas torneiras que ficam pingando ali, elas têm um gasto excessivo, né? E lá na escola, tanto no banheiro dos meninos quanto das meninas e dos professores, tem essas torneiras, né? Ali que você aperta e ela sai essa quantidade de água exata para você lavar as mãos, tá? Então ali a gente também evita, né? Prof, a Manu entrou. A Manu? A gente evita, bom dia, Manu, a gente evita esse desperdício de água, certo? Então vocês tinham, ao analisar esse infográfico, vocês tinham que responder a número 1. Qual é o objetivo dessa campanha? O que vocês fizeram? Economizar água? Economizar água, conscientização, né? Isso mesmo, né? A campanha visa conscientizar a população para economizar a água, certo? Impedir os vazamentos. E na 2, qual é a relação entre a imagem e o conteúdo dessa campanha? Os dois falam do consumo de água?
Isso mesmo, né? Ali tem uma torneira pingando, ó, né? Que é o uso, né? O desperdício, né? Tem uma torneira pingando, ó. Então, fala do desperdício de água, que a gente deve ter cuidado com essa torneira, tá? Muito bem, o desperdício, né? Esse balãozinho aqui azul representa a água. E na número 3, por que as torneiras com sensores automáticos economizam água? O que vocês fizeram? Porque num certo controla a ponto ela quantidade para de de água. liberar. Ei, É, vamos porque lá. daí você não precisa deixar ela aberta. Ótimo, muito bem. Fala, João, também, que você falou ali junto com o Iago, e depois o Iago fala a sua resposta. É que assim, em determinado momento ela vai parar, né? Porque ela controla. Ela vai liberar uma quantidade de água, né? Ali para você. Isso mesmo, muito bem. E o Iago? É tipo um balde. Quando Porque o balde controla a quantidade de água. libera. Como é que é, Iago? Porque controla a quantidade de água. Isso mesmo, vai controlar, né? Vai mandar a quantidade exata ali de água para aquele exato momento. Então, aqui vocês vão conferir as respostas, muito bem. E depois, lá na outra página, também era a tarefa, né? A página 33. E vocês tinham a seguinte, olha lá. Vocês tinham a seguinte perguntinha. Nas frases a seguir, deixa a prof colocar um pouquinho aí mais para cima. Entrou mais alguém, gente, na aula? Não? Quem entrar, aí vocês vão avisando a prof. Nas frases a seguir, os verbos concordam adequadamente com o sujeito, exceto em uma delas. Identifique-as. Qual que vocês assinalaram? A D? A letra A, B, C ou D? D? A D? A D está correta. A B? A B? A B também está correta. A C? A letra C, muito bem. Aí como que E ficaria A? ali? A letra A está correta, a letra C está incorreta. Ah, o tem não. Não, o tem precisa do acento, sim. Isso mesmo, tem ali, tinha que estar no plural. Gasta. Isso. Se gastam. Isto. Ó, o tem está no plural, né? Aí vocês tinham que... E a Isabela Mello entrou. A Isabela Mello entrou? Ah, Ela já estava, já tinha entrado. então ela saiu e entrou de Então, ali, ó, o verbo deveria estar no plural, concordando com o sujeito, ó. Vasos sanitários. Daí ficaria vasos sanitários que têm caixas de água aclopadas, gastam, em média, 12 litros de água a cada descarga. Certo? Depois, vocês tinham que ler a número 5, leia as frases. Faça a manutenção. Chame um técnico para consertá-la. Dê descarga só quando necessário e não use à toa. A concordância dos verbos no modo imperativo ali, né? Deixa eu colocar para vocês lerem. Está adequada? Sim ou não? Sim. Sim. Todos Por dão quê? uma ordem. Que Todos todos dão uma ordem. estão na concordância. Né? Eles Na estão concordância concordando com né? o sujeito, que no caso ali é você, né? Você faça a manutenção, né? Muito bem. Então, ali sim. Depois vocês têm a número 6. Ó, a número 6, vocês têm a letra, a frase. Vocês tinham que ler a frase e assinalar a alternativa correta no que diz a respeito à concordância. Então, vocês têm ali, ó, um banho de 5 minutos já são suficientes. E a outra, o mesmo vale para quem faz a barba. Aí vocês tinham que analisar as frases, certo? Qual vocês assinalaram a alternativa correta? A letra A, B, C ou D? Qual foi? Tá errada. Tá errada. Eu sei que a letra A tá errada. Qual que é a correta ali? A, B. A B, na primeira frase, o verbo deveria estar no singular? A C? A letra C, muito bem, Iago. Ó,
É a letra C que está incorreta. Ah, que está correta ali, né? Opa, passou ali. Ó, a letra C. As duas frases, os verbos deveriam estar no singular. Nós temos ali, ó, são e o verbo, aqui, ó, deixa a prof circular. Já é o suficiente, né? E a outra, ó, o mesmo vale, né? Aqui está no plural e aqui também está no plural. Então, as duas frases, os dois verbos, na verdade, eles deveriam estar no singular. Opa, deixa a professora circular aqui. Não vai. Então, só a letra... Opa, não consegui. Mas aqui vocês já conseguem entender. Conseguem visualizar ali, né? Entender a letra C. Na 7, deixa a prof colocar um pouquinho para cima. Vocês têm, leia as frases a seguir e preencha as lacunas com os verbos entre parênteses. O verbo está ali, ó, fechar, reaproveitar, deixar e economizar. Os verbos estão no modo infinitivo. Vocês devem colocá-lo, né, fazer a conjugação desse. Então, a primeira frase ficaria como? Minha mãe, minha irmã e eu... Fechamos, muito bem. Na B, meu irmão e eu... Reaproveitamos. Reaproveitamos, muito bem. E na C, minha mãe e eu... Deixamos. Muito bem. Deixamos. E na letra D... Minha sobrinha e eu economizamos. Economizamos 79 litros de água durante a escovação. Muito bem, ó. Então, façam ali as correções. Ótimo. E na outra, vocês têm a número 8, desculpa. A 8, novamente, vocês têm ali, ó, duas frases que vocês têm que ver a regra de concordância que foi aplicada nas frases, né? Que regra de concordância? Então, vocês têm a frase: o vizinho e seu irmão varrem a calçada e o quintal para deixá-los limpos. E a frase 2, segunda frase, né? Minha irmã e eu usamos bacias para lavar as louças. A louça, né? No singular, desculpa. Para lavar a louça. Aí vocês têm que ver qual é a concordância aplicada aí nessa frase. Tanto na frase quanto na frase 2. Núcleo do sujeito ligado por E? O núcleo do sujeito é ligado por E, aqui é uma preposição, mas nós temos que fazer a concordância para saber se o verbo está aqui concordando com o sujeito ou não. O que vocês fizeram? O verbo vai para o plural, porque ele está o quê? Aqui, ó, vocês têm o verbo, ó. Varrem. Ó, por que o varre vai para o... Por que o verbo aqui está no plural? Porque a calçada e o quintal. Porque nós temos o sujeito aqui, ó. Dois sujeitos, né? Então, quando o sujeito, no caso, ele está no plural, né? O verbo tem que concordar com ele. E depois, na frase 2, quando a forma verbal ali, ó, eu tenho eu e um dos núcleos, ó. Eu tenho um pronome aqui, eu, e tenho um núcleo aqui, ó, do sujeito irmã, certo? O verbo fica no quê? Na primeira pessoa do plural. Tá? Então, ó, vejam lá. Olha aqui, ó. Nós temos o verbo no plural, né? Porque o sujeito aqui também está no plural, então vai ter que concordar. A mesma coisa aqui, ó. Só que aqui eu tenho um pronome, certo? Então, quando eu tenho um pronome e aqui eu tenho um núcleo do sujeito, o verbo ele vai para a primeira pessoa do plural também, tá? Que é a regrinha aqui, ó, lá do nosso mapinha conceitual. Deixa a prof voltar lá. Ó. Aqui, ó. Tá? Essa regrinha aqui aplica na segunda frase.
Tá bom? Certo? Uhum. Então, na página 34, era a tarefa também? Sim. Era, né? Eu não lembro se era para 35, eu acho que tem 34. Acho que era só 34. Então, nós vamos lá. Na página 34, entrou mais alguém aí na aula? Não. Não? Na página 34, vocês têm lá, deixa a prof colocar lá, a número 9. Deixa a prof colocar aqui. Ó, vocês têm a número 9, que tem uma frase ali, ó. Leia as frases a seguir e reescreva-as de modo que fiquem com o sujeito composto. Nós temos um sujeito aqui, ó. Ó, eu. Certo? Opa, ali pegou tudo. Eu tenho um sujeito, eu. Vocês têm que construir, deveriam fazer essa frase adicionando mais um sujeito. Como é que ficaria essa frase? Eu e Robson controlamos o tempo no chuveiro para poupar energia. Isso mesmo. Ou pode ser minha irmã e eu, ou Robson, né? E eu, ou minha irmã, ou minha mãe, tá? Então, vocês têm que acrescentar mais um verbo, mais um sujeito, tá? Para deixar essa frase no sujeito composto, tá bom? Depois, vocês têm a frase B. Ele fecha o registro enquanto se ensaboa no chuveiro. Vocês têm o sujeito aqui, ó. Ele. Ele e ela. Ele e ela. O que mais? Ele e eu, né? Podemos colocar também para deixar essa frase no plural. No Ele, vós. sujeito composto, né? Então, ali tem uma sugestão para vocês conferir. Ele e ele. Depois tem a frase. O que aconteceu com o verbo nas duas frases? O que aconteceu? Eles foram para a primeira pessoa do plural. Isso mesmo, e se tornaram sujeito composto. Muito bem. Prof, a quarta pessoa do singular. Não existe. Não inventa, João, que eu vou te pegar. Na prova. É a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira e segunda, terceira do Plural. plural. A quarta do singular. Ó, vamos lá na 10. Na 10, vocês tinham que completar com o verbo, né? Que estaria ali, ó, sendo conjugado na terceira pessoa do singular no imperativo. Então, complete as orações com os verbos indicados dentro do parênteses. Vocês têm os verbos ali no modo infinitivo, diminuir, economizar, fechar e ajudar. Então, na primeira frase, vocês têm que reescrever a frase colocando ali, ó, colocar o verbo, né, na terceira pessoa do singular no imperativo. Como é que ficaria? O que o João fez? Diminui? Diminua. Diminua. Termina com A. Ó. Diminua. Diminua o tempo no banho. Tá? Depois. É que assim, ele diminua, é que pra mim ele diminua, ficou estranho na hora que eu falei. Mas eu achei que diminua era sujeito... Oculto? É sujeito indeterminado. Pois é, também. Sujeito indeterminado, diminua, né? Depois. Economizemos, né? Ali eu vou colocar o E, não é economizamos, é economizemos. Ó, na primeira pessoa do plural, nós economizemos. E na letra C, verbo fechar, fica como? Na segunda pessoa do singular. Fechaste? Não, segunda pessoa do singular. Então,
Tu. No imperativo, Fecha. João. Imperativo. Fecha. Você está... Fecha. Nossa. É que o João está lá falando não no modo imperativo. É outra coisa. Está conjugando no tempo presente, né? Depois vocês têm ali, ó, a letra D. Ajudem. Ajudem. Muito bem, João. No imperativo aqui vocês têm no plural, ó. E na 11, vou colocar aqui, os verbos concordam em número e pessoa com o sujeito. Número singular, né? E pessoa primeira, segunda e terceira. Caso o sujeito seja alterado, o que acontece com os verbos? Reescreva as frases ali, ó. Alterando o sujeito e fazendo as devidas alterações. Vocês têm a primeira frase. Gastei 120 litros de água lavando louça durante 15 minutos. Como é que fica ali Nós. no nós? Aí, se eu mudar aqui o plural, eu vou ter que mudar o quê? Gastamos. Vou ter que mudar também o quê? O verbo. Isso. Então, como que ficou aí? Nós gastamos 120 litros de água lavando louça durante 15 minutos. Isso, muito bem. E na Meu B? Deus. E na B, minha irmã gastou 40 litros usando a máquina de lavar a louça. E eu? Como é que fica aqui? Eu vou substituir. Minha irmã, como é que fica? Gasta. Ó, eu vou mudar, tá? Na terceira Ao pessoa. Fica como? Eu vou colocar o pronome Eu? Isso. Eu e o João Eu ali gasto. falamos eu. Eu gasto 40 No passado, litros. como é que fica? Eu gastei. Eu gastei. 40 litros de água usando a máquina de lavar a louça. Isso, muito bem. Depois, vocês têm as letras C. Minha mãe gastou 280 litros de água lavando o quintal. Como é que fica? Eu? Aqui, ó, o pronome meu. Então, vai ser o quê? O pronome minha aqui eu vou mudar. Como é que fica? Meu pai? Meu pai, meu vizinho, meu tio. Pode ser, tá? A letra D. Nós gastamos 12 litros de água a cada descarga. Descarga. Eles? Não, ó. Aqui, peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Nós. Nós é a segunda pessoa do... É a primeira pessoa do plural. Daí vai ficar como? Qual o pronome? Eu gasto. Eu gasto. Não. Fica o pronome tu. Tu gasta. Tu gastas. Eu vou colocar o S no finalzinho ali do verbo. Pois, Nossa, João. vós quer gastarastes? Não vou botar o vós. É o tu. Então, mas se fosse... É que eu lembro uma prova que eu Vós tava gastais, daí. Se eu colocar o pronome Nossa, vós eu gastais. botei cantarastes no vós. Daí não dá. Ó. Nossa. Então, nós gastamos 12 litros de água a cada descarga e tu gastas 12 litros de água a cada descargas. Certo? A cada descarga, né? Descarga, isso mesmo. Desculpa. Vou tirar ali o mouse daqui da frente. Ó, então, confiram aí a correção. Aqui, ó, nós vamos dar continuidade na nossa atividade. Aqui, vocês vão ler aqui. O que pode acontecer com a Antártica se o oceano esquentar 1 grau? 1 grau Celsius, né? Ali, quem quer ler para prof? Eu vou reduzir o texto. Ela some. Pronto. Vamos lá. Quem quer ler ali? Eu. Vai lá, João. Eu. O Gabriel também. Eu vou ler um parágrafo.
Aí Ou depois o outro duas continua, linhas. quem quiser ler, tá? Vamos É. lá. O que pode acontecer com a Antártica se o oceano esquentar 1 grau? O aquecimento climático ameaça alterar o ecossistema frágil fundo do mar da Antártica. E apenas o aumento de 1 grau é suficiente para modificar profundamente certas espécies, revelou uma pesquisa publicada nesta quinta-feira, 31. Aí, Vitor. O estudo se baseou em experimentos que reproduziram as condições reais do aumento das temperaturas no meio ambiente oceânico durante 9 meses, perto da base de pesquisa britânica Rotera, na ilha Adelaide, na Península Antártica. Quem mais quer ler? Continua então, João. Daí depois o Vitor faz outro parágrafo. Ligar o áudio, João. Segundo as conclusões publicadas na revista científica americana Current Biology, 1 grau adicional na temperatura da água mais que duplicou a população de certas espécies em determinados casos. Aí, Vitor, na outra. Com a ajuda de painéis elétricos, os cientistas aqueceram uma mínima camada de água em 2 graus em relação à temperatura ambiente, o que corresponde ao aquecimento nos próximos 50 ou 100 anos, respectivamente. Aí, João. Essa experiência sugere que a mudança climática pode ter um impacto maior que o esperado nos ecossistemas marinhos polares. Vitor? Predizer a evolução dos organismos e das espécies animais com a mudança climática continua sendo um desafio importante, segundo os cientistas, que assinalam que alguns se beneficiarão enquanto outros irão sofrer. Também planejam reproduzir esses experimentos particulares no Ártico, onde o aquecimento global já teve efeitos importantes. Muito bem. Texto de quem? Aqui, ó. O que pode acontecer com a Antártica, nesse oceano? Então, ele está disponível, né? Aqui, ó, no site, né, da notícia UOL.com, meio ambiente, tá? Não mostra ali o nome do autor. Texto de 2017. Então, vocês vão dar continuidade para a professora lá na atividade da página 34. Vocês vão falar ali a número 12, tá? Até a 15. Fala sobre os verbos que vocês têm que conjugar e ali sobre o sujeito, tá bom? Depois, na página 35, coloquem ali, então, fazer a atividade para amanhã, tá? E depois vocês vão voltar lá na página do CA ainda, lá na página do CA, onde diz ali, ó, na página 2. Tá. Vou voltar lá com vocês. Lá na página 2, calma aí um pouco agora. Deixa a prof voltar aqui, lá no início, diz assim, ó, ordem direta e ordem inversa. Indireta, né? Indireta. Que é como a gente ordem encontra... lá da frase. Isso, do sujeito. Deixa só a prof colocar lá rapidinho. Prof, se você pedir um resumo daquele texto, meu resumo vai ter o título e uma linha. Olha! Aqui, ó. Certo? Então, aqui é um mapinha conceitual, tá? Que vocês têm, então, ó, ordem direta e ordem indireta. Então, nós sabemos que a ordem direta é quando apresenta o sujeito, né? Que ele é formado pelo sintagma nominal, pelo substantivo, e depois vem o predicado. Já a ordem indireta, tá? Eu vou encontrar o sujeito depois do verbo, tá bom? Por quê, professora? O sujeito, depois, eu vou encontrar primeiro o predicado, então depois o sujeito, na ordem indireta, tá?
o que que nós vamos ver aqui, ó? Aqui nós temos o sujeito, nessa ordem direta, depois o verbo e o complemento. Então, nós temos que saber que o verbo é a ação e o complemento é essa informação que vem depois do verbo. Essa é a ordem direta. Já na ordem indireta, eu vou encontrar o complemento, né, ou o verbo. E o sujeito, ele vai vir depois, tá? Depois do complemento e depois do verbo, tá? Então, o sujeito, ele vai mudar ali de posição, tá? Então, aqui nós temos, ó, o sujeito como a última informação lá da frase e tenho o verbo aqui, ó. Então, vem o complemento e o verbo antes do sujeito, ordem indireta. Nesse outro exemplo, eu tenho o complemento, o sujeito e o verbo, tá? E aqui, nesse outro exemplo, nós vamos encontrar o verbo, o complemento e o sujeito. Então, o que que nós temos que ver? Que nessas frases, elas devem apresentar sentido completo. Se elas mudarem o sentido, não tem como eu fazer essa alteração aqui do sujeito, tá? Então, sujeito, ó, na ordem direta vem o sujeito, o verbo e o complemento. Se eu inverter essa situação, ela já vai para a ordem indireta. Se eu colocar o sujeito depois do verbo, ordem direta. Se eu colocar o sujeito depois do complemento, também ordem indireta, tá? Aí vocês vão fazer a atividade lá na outra página, que é a leitura ali de um cartaz. Opa, aqui apareceu, ó. 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Vocês vão ler esse cartaz, tá? E vão responder a número 1, a 2, 3 e 4 para a professora, tá bom? Na número 4, vai mostrar para vocês a ordem indireta. Vocês vão reescrever na ordem direta. Então, vocês vão ver que o verbo ali vai estar antes, tá, do sujeito. Vocês vão reescrever mudando. E na página 4, que é a última atividade que vocês vão fazer aí para a professora, vocês vão encontrar na número 5, vocês vão ler as frases a seguir, depois preencher o quadro. Então, vocês vão ter um quadro lá que diz assim, ó. Fala, João. Prof, falta 2 minutos. A prof já viu aqui o cronômetro, tá? Então, aqui, ó, vocês vão preencher esse quadro. Qual é as frases que indicam o sujeito? Qual dessa frase o verbo e o termo que complementa? Então, vocês vão completar. Frase A, qual é o sujeito? Qual o verbo e qual o complemento, tá bom? E na 6, desculpa, vocês vão assinalar e marcar qual que não seguem essa ordem. E na 7, vocês vão ler a frase 1 e vão fazer a conclusão ali das frases com a ordem direta. Então, a atividade de vocês é na página 35, na 3 e na 4 do CA, certo? Então, o nosso tempo aqui, eu acho que vai terminar. A professora vai colocar lá no grupo certinho